Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a um episódio extra, inédito, diferente, coisa que é fora do comum, porque o convidado é fora do comum. Sejam muito bem-vindos ao TucunaCast. Estamos às margens do Lago Paranoá, em Brasília, esse lago incrível, esse lago maravilhoso. E nós temos uma visita ilustre de um cara maravilhoso, um parceirão, um irmão, um cara que tem história, um cara que faz a diferença na pesca esportiva, o cara assim que ele é uma das referências não só no estado dele, não só no Brasil, mas no mundo inteiro da pesca, no mundo inteiro no audiovisual da pesca, além de pegar muito peixe. Olha, o cara junta tudo isso, o cara é máquina no audiovisual, o cara é máquina pegando peixe, imagina, só tem loucura, só tem história boa. Meu querido Anderson Guedes, sejam muito bem-vindos, irmão. Prazer em estar contigo, prazer em te ver aqui como amigo. Já é bom te ver, né? Te encontrar, né? A gente tem boas lembranças de lugares que a gente já teve junto, né? Sim. Lá eu lembro, até você comentou, você, o Titó lá em Manaus, e é uma coisa que a gente sempre lembra, né? E muito feliz mesmo, estar na beira desse lago maravilhoso. Tá aqui em Brasília, na sua terra, na sua cidade. Muito feliz. Então isso é muito satisfatório pra gente. Obrigado mesmo, cara. E fica todo o nosso respeito pelo profissional que você é, pelo podcast que tu tem. E tamo aí mais uma vez aqui participando. Cara, gente, falar uma coisa pra vocês. Gente, um dos maiores canais de pesca do mundo. Não é do Brasil ou de Rondônia, que a terra é do mundo. Um dos maiores canais de pesca do mundo, um dos caras que tem mais views no mundo, um dos caras que tem mais curtidas e comentários no mundo inteiro. Então, com certeza é mais fácil vocês conhecerem ele do que eu. Então, mas assim, é um cara que merece um respeito, merece... Primeiro eu tô fazendo essa apresentação, esse briefing, esses elogios, porque no universo que nós vivemos, né, no setor da pesca, em todos os setores, mas talvez na pesca seja um pouco mais evidente isso, que é as pessoas não darem valor a quem merece valor, mas darem valor a quem pode proporcionar algo em troca. Então não é por mérito, que é o caso do Guedes, é por mérito. É um cara maravilhoso, uma pessoa incrível, um cara que tem um trabalho sério, um trabalho profissional, e os frutos estão aí. Milhões e milhões de views, milhões e milhões de seguidores, de curtidas, de inscritos. Então, esse é o trabalho dele. Esse é a história que ele faz, esse é o caminho que ele está traçando, que ele vai estar hoje e sempre no cenário da pesca no Brasil e no mundo. Meu querido Guedes, a gente já falou algumas vezes, te peço desculpa em público aqui, na Trade Show não teve como. Cara, eu queria demais. A Trade Show foi uma coisa, correria para todos nós, né? Eu tive lá, inclusive, no seu stand, estava perfeito. Eu acho que a Trade Show ela recebeu assim um extra muito grande com a sua presença lá, com um podcast que tu fez. Ficou um ambiente descontraído, um ambiente bacana. Fui lá cumprimentar todos vocês umas 2 vezes lá, cara, como sempre. Desculpa, e aquela correria, a gente sabe que a Trade Show é aquele momento que a gente está ali também conversando com as pessoas, conversando com quem nos assiste, conversando com os clientes das marcas que a gente utiliza, e muita gente tirando dúvida e tal. Então, assim, foi meio que um desencontro, não teve culpados nesse caso. Eu me senti muito... Cara, com peso muito na consciência, fala, cara, como é que eu vou perder um podcast com o Guedes, velho? O papo é bom demais, velho. Ele já tava com a camisa nossa de pesca lá. Não, é que, não, tem que fazer as camisas, e acabou a gente focando em outras coisas e ficou por último as camisas. Aí ligamos pro Rogerão, Roger, você me socorre? Bruno, socorro. Eu só não consigo criar uma pra você que não dá tempo. Escolhe alguma do catálogo. A primeira é do Guedes. Não, Bruno, não é comigo não. Liga pro pessoal lá. Então foi mal, peraí. Então faz a do Guedes. Cara, a camisa é linda, feita pelo Brenner, né? Isso, é uma camisa... Essa camisa, ela representa muito aquilo que a gente vê na pescaria, quando a gente tá, principalmente quando a gente pesca de caiaque ou de barco, né? Então você tem aqui no centro da camisa, né? Você tem aquele branco do sol de manhã ou do final do dia, e a lateral que tu vê que é a margem, né, dos rios, né? Que é como a gente espera que eles estejam, né? Cheio de
de vida, né? Se você olhar agora o lago, bem no centro do lago, você vai ver isso. Aquela margem verde e aquele branco que reflete o céu na água, assim. Então é isso. Cara, né? que legal. E a outra também, outra versão que ainda não tenho, mas com certeza eu vou correr atrás, que é do autismo também, que eu acho muito Sim. legal. É muito não bacana. é só pescar, Não é só pescar. Essa outra camisa é uma camisa que a gente tem também, né? Aquele símbolo do autismo lateral que a gente encaixou tão bem com essa camisa nossa, que quando você vê aquela vegetação de longe, parece tudo igual aquele verde, né? Que são as pessoas, parece que todos nós somos iguais. Mas quando a gente chega próximo, a gente vê que cada árvore, cada folha tem uma cor diferente. E assim são as pessoas. Sim. E assim, nesse universo todo, são as pessoas com um espectro autista, que tem as suas especialidades, que tem as suas qualidades, que tem muita coisa bonita e diferente para mostrar pra gente. Então por isso que é tão colorido, né, aquela nossa camisa. E ela representa isso, a pesca com propósito, né? É você trazer essa inclusão que eu acho que não tem nenhum esporte no mundo que ele traz tanto esse contato de amizade, de família, de você estar num ambiente onde te traz uma paz, né? E também essa questão da inclusão que eu acho que ficou muito evidente, né? Então por isso que a gente criou esse projeto que chama Pesca com Propósito, que foi em parceria com a pousada, com a Amazona Fishing Lounge, que foi quem trouxe isso de uma maneira bem, que investiu nisso e acreditou nisso, tanto que toda a venda das camisas do autismo, ela está sendo direcionada para uma instituição que ajuda nossos amigos autistas. Então isso Olha é que muito incrível, bacana. cara. Então não é só, não é algo assim comercial, né? É algo que realmente tem um propósito, né? Sim. Mas o propósito principal é a gente mostrar que a pesca tá aí para todo mundo. Para todos. Né, É engraçado. Você pesca com 2 anos de idade, você pesca com 100 anos de idade, você pesca homem e mulher, você pesca com ou sem deficiência. Qualquer um pesca. Você pesca com ou sem limitação. Então, assim, a pesca é para todos, né, cara? Não tem, assim, uma limitação. É muito interessante, cara, que, por exemplo, assim, só para abrir Pode falar mais próximo. Só para abrir um negócio, assim, que pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe. Eu estudei na Dinamarca, minha formação é na Dinamarca. Então, garoto, eu fui para Dinamarca e lá eu estudei. E dentro da grade curricular, né, dentro do período que tu estuda lá, uma parte você tem a parte de pesca. Você faz parte do currículo? Faz parte. Você, por exemplo, você aprende a pescar de fly, você aprende noções de sobrevivência. Então, isso faz parte do currículo. Então, você já é ensinado isso e você já entende um pouco mais o que é isso aí. E eu acho que essa inserção é muito interessante e muito válida, porque acaba trazendo um pouco mais de respeito à natureza, de cuidado à natureza, porque você aprende isso também dentro da educação ambiental. Porque a pesca esportiva é isso. Sim. Né? É você entrar no ambiente e deixar ele melhor ou igual que você viu, né? É engraçado, eu tenho, assim, a gente vai vendo, vai estudando, vai conversando com pessoas que têm um entendimento, e a gente vai formando as nossas opiniões baseado em várias informações que a gente recebe. E uma delas foi o seguinte: os países onde, aí o pessoal não entende, os países onde que legaliza, por exemplo, a caça, a população de animais cresce. Mas se legalizou matar, tinha que diminuir. Não, porque quando você legaliza, você tem a obrigação, o Estado tem a obrigação de fazer o controle. Exatamente. Não é simplesmente igual acontece no Brasil, por exemplo, é proibido. Aí eles não fiscalizam, eles fingem que não vê e os caras fingem que não mata. Acaba a população de animais. É uma coisa assim tão louca, porque, por exemplo, eu vou te contar uma outra coisa assim, bem aleatória, mas que cai bem em cima daquilo que tu falou. Eu fiz uma viagem para Nova Zelândia, eu visitei a Nova Zelândia inteira, dirigi ela inteira. E o que mais me surpreendeu na Nova Zelândia foi a quantidade de veado animal, assim, desculpa a piada, gurizada, mas de veados, de cervos, que são criados em fazenda. Então, do jeito que a gente tem boi aqui no Brasil, você vai na Nova Zelândia, você vê fazendas de cervos. Por quê? Porque dali se tira a carne, se tira a pele, se faz uma indústria em cima daqueles animais. Né? Então, é uma criação legalizada. Aqui no Brasil existe,
existe esse tipo de criação, mas ela é muito difícil. Né? Eu vi uma reportagem uma vez de uma mulher que estava criando, tinha uma fazenda onde ela criava, por exemplo, pacas para vender a carne, tirar o couro e etc e tal. Então, tipo assim, ela contou que ela demorou para conseguir tudo isso mais de 10 anos até ela conseguir, sabe? Então, assim, se no Brasil essa legalização fosse um pouco mais rápida, mais evidente, com certeza absoluta a gente não teriam tantas espécies hoje em extinção. Sim, concordo. Entendeu? Inclusive uma pessoa que eu admiro muito, aí, o biólogo Henrique, Richard Rasmussen, fala muito sobre isso. São biólogos que falam muito sobre isso e tem essa mesma visão que tu acabou de falar e tem essa mesma opinião. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, de pesca esportiva, é uma palavra bonita, pesca esportiva, esporte da pesca, mas infelizmente a pesca esportiva ela não é classificada como esporte para nós. Ela não é classificada como esporte em tributação de ICMS, de imposto. Por quê? Porque se fosse, todo esse material de pesca que a gente utiliza hoje teria como peso de esporte. Teria um incentivo de um esporte. Estaria vinculado à Secretaria de Esporte, sabe? E é um esporte. Sim. Então, assim, você transformaria a pesca num outro patamar onde a gente vê em países como Japão, Estados Unidos, Austrália, né? Que você vê ele. E não vou muito longe, você vê hoje o desenvolvimento da pesca da Argentina em alguns setores. Sim. É muito elevado. E por que o Brasil hoje ele é uma evidência tão grande em pesca? Por quê? Porque nós temos empresários muito fortes que investem pesado nisso. A classe privada tem feito muito isso. Não digo que a parte pública não tem feito, mas existem coisas que são principais. E uma delas que eu vejo é transformar a pesca esportiva em esporte. A gente saber o que é a pesca comercial, a pesca predatória é algo que a gente tem que eliminar, e a pesca esportiva ela tem que sim ser considerada um esporte. Por quê? Porque a gente pode ensinar nas escolas, a gente pode ter cursos profissionalizantes dentro de um Senai, de guias de pesca, sabe, de profissionais de hotelaria ligado ao campo da pesca. Então aí a gente consegue fazer o workshop, a gente consegue trazer eventos ligados ao esporte com a pesca. Então a gente direciona um pouco de recurso. A pesca de competição. Então assim, hoje em dia a gente faz isso de maneira geral no peito e na raça. Mas se a gente fosse visto como esporte, tudo se mudaria, sabe? Concordo. Porque você imagina só hoje a gente ter pousadas específicas para campeonatos de pesca de algumas espécies de peixe. Ter circuito onde você vai e vai em várias pousadas, sabe? Então, assim, e até aquela pesca de inclusão ficaria mais fácil. Porque sendo um esporte, até o próprio governo, até as próprias entidades podem financiar, de certa forma, essa inclusão total dessas pessoas para estar nesse ambiente, que é um ambiente muito saudável, que eu acredito que desenvolve muitos sensores, muitas atividades, vão desenvolver muita sensibilidade em pessoas que às vezes precisam disso. Sabe? Porque parece que não, mas a pesca, ela envolve muita coisa, envolve muita energia. Você vê, a pesca de caiaque é o remo, é o arremesso, é a precisão, é o contato audiovisual, é a leitura do ambiente, né? Ali você pode trazer ali uma aula de biologia num cenário de pesca esportiva. E uma outra coisa que é muito importante é essa questão que a gente tem muito forte no Brasil, que é a nossa preocupação em manter os nossos rios, lagos, nosso ecossistema saudável. A pesca sendo um esporte, a gente consegue alcançar mais longe, a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue pegar o que a gente tem e mostrar para o mundo com mais facilidade. Vou te falar uma coisa que eu acho assim muito interessante, eu sempre falo muito isso. Hoje eu sou patrocinado, eu sou atleta, staff de uma marca americana de remo. É Bending Branches. A Bending Branches hoje ela não tem um interesse em montar por enquanto, montar assim uma distribuição aqui dentro do Brasil. Mas eles têm interesse em mostrar para o Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo as imagens que a gente tem no nosso país. Por quê? Porque são lugares incríveis. Então, eles querem ter na minha mão aquele remo nos lugares que a gente mostra.
Então, assim, não é o Anderson Guedes, mas sim é a natureza que a gente tem que proporciona essas imagens para o mundo. Agora, tu imagina você trazer um impacto disso sendo um esporte onde é considerado em vários lugares do mundo já. Aonde a gente consegue levar isso? Onde a gente consegue chegar com isso, né? Então, eu vejo assim que hoje uma luta política, que infelizmente é uma luta política, de transformar a pesca esportiva em esporte, seria assim um avanço significativo, não só na parte da pesca, mas envolvendo turismo, envolvendo desenvolvimento econômico e social, sabe, preservação ambiental. Eu acho que isso ia dar uma explosão tão grande em vários aspectos, que a gente seria referência no mundo em primeiro lugar e muita coisa relacionada a isso. Porque, imagina, cara, hoje nós temos as maiores bacias fluviais do mundo. Ou seja, não tem lugar mais pescoso do que o Brasil. Não tem, é indiscutível. Sabe? Mas mesmo assim a gente tem turistas do Brasil saindo para pescar mundo afora. É um negócio assim, né? Tipo, você chega pro cara, você já pescou em tal lugar? Não, ainda não. Ah, você já pescou na Argentina, Dourado? Já. Não tem lógica. Sabe? Por quê, assim, né? Então, assim, é claro, a gente sabe que hoje nós temos regiões ali de Manaus, Barcelos, Pantanal, tem lugares que a gente recebe turistas do mundo inteiro, mas é uma quantidade tão pequena em relação ao nosso potencial, acho que a gente não está assumindo nem 1% daquilo que a gente poderia capturar. É igual a gente fala também, eu gosto de falar muito isso, é o seguinte, muita gente, inclusive, não só do universo da pesca, mas de outros, né? Que aí quando eu falo que eu pesco na Amazônia, que legal, tá, essa pesca lá pesco. Tem amigo meu que mora lá. É mesmo, que legal. Não, mas eu acho errado, porque lá vocês derrubam a árvore, lá vocês faz aquilo, e isso, e papapá, e assim, que o fazendeiro tá tomando conta e tal. Beleza, você defende a floresta? Defendo, claro, nós temos que defender. Você foi lá quantas vezes? Nenhuma. Mas você defende uma coisa que você nunca foi, vai conhecer. Já foi para os Estados Unidos? Já. Já foi para a Europa? Já. E nunca foi no Brasil, ou algo que você defende. Sabe o dinheiro que você deixou lá? Lá nos Estados Unidos, na Europa? Eles estão agradecendo a você. Faz total sentido. E agora você está defendendo aqui o ribeirinho que passa necessidade, que tem dificuldade de ter as coisas. Por que você não deixou seu dinheiro para ele, então? Vai fazer o turismo lá. E assim, são coisas assim é um paralelo tão louco da gente parar para analisar, e é algo assim até meio que complexo, porque quando eu moro na Amazônia, eu conheço a Amazônia há mais de 20 anos, então eu tenho propriedade para falar daquilo que eu conheço. A gente vê às vezes notícias de queimadas, disso, daquilo, pessoal, a Amazônia em si, ela não queima, isso é uma coisa muito fato, o que queima é uma terra que já foi derrubada e sobrou aquele mato, aquilo queima. A Amazônia em si é um clima quente e úmido, então ele não queima. Hoje a gente tem algo que chama projeto de manejo. Então você chega lá na Amazônia, você tem lá uma árvore, vamos colocar um angelim. Aquela árvore, para quem entra na selva igual eu, que você já me viu. Temos história, vamos contar histórias, calma aí. Milhares de vezes dentro da selva, acho que talvez... Tem história de onça, tem história de anta. Eu acho que não tem nenhum pescador esportivo que já entrou tanto na selva igual André, e descalço, e pra dentro e tal. Enfim, então quando você... Igual o Lucas falou também, com um graveto atravessado no pé, não tem uma história. Cara, tem muita coisa. E quando a gente para analisar que hoje você tem um plano de manejo onde você retira uma árvore dali e você tem outras centenas de milhares ali subindo no lugar daquela, então assim, a Amazônia, a gente sabendo tratar ela, é uma fonte de recurso inesgotável. Corretamente. Quando eu digo isso, de maneira sustentável. Correto. Né? Então, por exemplo, assim, você tem lá os pés de açaí, você tem o óleo de copaíba, você tem a pesca esportiva, né? Então você tem uma riqueza que está ali para você usar. E é claro que a gente sabe que envolve muitas outras coisas que a gente não está aqui para falar agora, mas é do minério que existe na Amazônia. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu vejo, para quem não mora lá, né, e deixa esse alerta, existe uma especulação muito grande na nossa Amazônia, mas não é em cima da nossa floresta, gente. É muito em cima daquela riqueza que tem lá. Você viu, eu acabei de sair do rio Telespires. Cara, aquele rio ali é ouro. É muito ouro que tem naquele rio ali. Então por que eu sei disso? Porque você vê dragas retirando o ouro daquilo ali. No Rio Madeira, é um rio que tem dragas retirando o ouro. Então assim, a nossa Amazônia, a riqueza que tem no solo da Amazônia, ela é imensurável.
sabe? E ali a gente fala assim, é o pulmão do mundo. Não é bem isso que a gente vê, o interesse que a gente vê de fora. Mas assim, o que a gente, como pescador esportivo, defende? A gente defende o quê? A gente defende manter aquele ribeirinho naquela vida feliz que ele tem ali. De que maneira que a gente faz isso? Essas pousadas que a gente vê, que trabalham, que estão ali levando turista, são uma das principais responsáveis por isso, para manter o ribeirinho. Você pega hoje uma pousada que eu pesco muito, que chama Pousada Piraçu. É uma pousada que fica no sul do Amazonas. Essa pousada, cara, é numa reserva, num lugar extremamente isolado. Praticamente toda a comunidade ribeirinha ali vive do sustento, da renda que traz da pousada. Entendeu? E qual que é a preocupação deles hoje? A preocupação deles é de cuidar do meio ambiente, de não deixar a gente chegar lá estranhos, devastar o meio ambiente. Por quê? Porque aquele é o sustento deles. Então, assim, a pousada, as pessoas que estão ali se tornam um agente fiscalizador daquele ambiente ali. Então, eu acredito que esse é o caminho para a gente ter uma fiscalização mais efetiva, de maneira gratuita, mas que tenha sim o suporte do governo, porque quando estiver vendo alguma coisa errada, ir lá e imediatamente corrigir. Isso. Certo? Então a gente vê diversas reservas, hoje em dia, que não são permitidas a exploração da pesca esportiva. Eu acho que isso é algo que a gente deveria se repensar no Brasil. Por quê? Porque são locais que às vezes estão se comendo pelas beiradas, fazendo aquilo que a gente fala, o desmatamento ilegal, o extrativismo ilegal, né? E se tivesse ali, por exemplo, uma pousada atuando naquela região, levando o cliente para pescar ou fazendo bird watching, que é a observação de pássaro, o turismo ecológico, a própria comunidade, os próprios interessados que estavam seriam agentes permanentes fiscalizadores daquilo ali. Sabe? Então, por quê? Porque é de interesse, né, que aquilo sempre esteja daquela maneira que foi encontrado ali, né? E você falando nisso, eu fiquei lembrando de algumas coisas, e aí eu gosto de estar lá, eu gosto de ir para lá, eu gosto de ver e viver a realidade de lá. Então você que está nos assistindo aí, sabe aquelas coisas básicas do dia a dia que é normal, que é para todo mundo, todo lugar. Na sua casa agora, você quer tomar água, você vai lá no filtro e bebe a água, correto? Você vai lá, abre a torneira e lava as mãos. Você vai lá e dá uma descarga. Certo? Lá, a maioria não tem isso. Lá ele pega água no rio para beber, para tomar água, para cozinhar, para fazer o que for, para dar descarga. Tem, sabe? Geladeira, cara. Guedes, geladeira. Muitos não tem, porque lá não tem nem energia. Olha que loucura! E assim, a preocupação da gente que está na cidade, da gente que tem aí, que mora nos apartamentos, nos edifícios. Pode falar mais perto. Eu vejo que primeiro tem um conhecimento mais do que está acontecendo. Sim. E segundo, a gente tem essa sensibilidade que essas pessoas, elas merecem sim uma qualidade de vida melhor onde elas estão. E por quê? Porque a gente sabe que esse êxodo do campo para a cidade, da floresta para a cidade, acaba acarretando problemas sociais, econômicos de maneira geral, que a gente sabe disso, a gente tem uma história disso já no Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala da pesca esportiva, é um agente de contribuinte total para isso. Por quê? Primeiro, ele vai levar a estrutura, ele vai levar comunicação, ele vai levar um acesso rápido a medicamentos, a estudo, a ensino, né? Você vê lá na Pousada Piraçu mesmo, os guias já estão recebendo curso de inglês. Olha que bacana, sabe? Lá na pousada, para atender os turistas que vêm de outros países. Então você vê que a vida da comunidade, ela se transforma de uma maneira melhor, mas sem agredir o ambiente que eles vivem, porque a preocupação deles é manter aquilo intacto. Pelo contrário. Tanto que eles entendem. São minha lugares, mina de ouro está aqui. Está aqui, exatamente. Esse é o valor daquilo ali. Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a olhar um pouco mais o esporte, começar olhar um pouco mais com sensibilidade, né? A gente vê hoje comunidades indígenas hoje que custam receber o auxílio da FUNAI e ao mesmo tempo eles não têm como fazer uma operação de pesca para trazer pessoas ali. Então, assim, eu sei disso porque eu já fui pescar em lugares assim,
né? Então, assim, cara, por que não une útil ao agradável? Por que não libera para uma empresa, não licita, às vezes, se fosse o caso, uma empresa para fazer montar operações de pesca? Claro, em contrapartida tem que ter toda uma documentação, tem que respeitar o meio ambiente e tal. É lógico, ninguém vai fazer isso assim, a Deus dará. Igual nós temos exemplos em vários locais. Em vários locais. Só multiplicar isso, Só gente. multiplicar. E você imagina você ter uma experiência, trazer essa experiência para você chegar, às vezes, numa aldeia indígena, conhecer as pessoas, você sabe, porque hoje a gente olha a cultura indígena que hoje não tem, olha a cultura, vai multiplicar você levar, por exemplo, igual numa pousada que eu tive agora, a pousada Juruena, onde boa parte dos indígenas ali são guias de pesca, e chega um momento lá, no final de cada turma que vai sair, vem o pessoal da aldeia e traz os seus artesanatos, aquilo que eles fazem, os seus produtos retirados na natureza, ervas medicinais, enfim. E ali eles estão com os clientes ali para poder vender, porque hoje, não pense que o índio, o ribeirinho, ele vai conseguir plantar, colher tudo. Lá eles não vão plantar o feijão, lá eles não conseguem plantar o arroz, que são alimentos básicos. Lá eles não têm o óleo de cozinha, né? Então, assim, qual seriam as opções dele? Então, eles têm que ter um outro rendimento para poder comprar, às vezes, o alimento básico, né? Eles têm que vestir, né? Eles têm a comunicação, celular e tal, enfim. Então, a gente tem que entender que hoje o mundo não é aquele, mas por que o índio não vive da floresta? Mas não é assim mais. Não, ele vive. Sim. Só que não tem como ele ter um conforto, ter uma qualidade de vida que a maioria da população tem hoje. Não tem. Então, assim, a gente tem que entender assim que olhar um pouco mais para os outros, assim, mas eu acho que um caminho muito perto da gente conseguir isso é justamente a gente conseguir legalizar essa questão da pesca esportiva, a gente conseguir levar ela em locais onde precisa sim ter uma maior preservação. Porque toda pousada, todo ribeirinho, todo mundo, eu volto a dizer, é um agente fiscalizador em tempo real. O pescador esportivo porque ele quer ir num local que tenha peixe. Se ele vê alguém matando, ele é o primeiro a falar, não pode matar não. Mas se matar, para onde que eu vou? Porque assim, cada vez você está indo mais longe para pescar. Você não, né? Você não. Mas mesmo assim, com certeza, ali perto, ali, já não está igual era antes. Mas a gente sempre fica buscando esse desenvolvimento. E falando em pescaria, vamos lá, me conta aí, Guedes. Agora vamos falar de peixe agora. Cara, que peixe que faz seu coração bater mais forte? Cara, tem um peixe assim que eu adoro pescar. É um peixe assim de muita ação que chama jatuarana, que ela é parente da matrinchã. E olha que loucura, né, cara? Acho que Deus, é uma frase que você sempre usa, né? Deus, ele sempre dá mais do que a gente merece. Sim. Aconteceu um fato incrível agora na Amazônia Fish Lounge. É um fato que já tá no meu canal aí, pra quem quiser assistir. Não é uma história de pescador, mas você vai achar que é. não, eu acredito. Pescando matrinchã, eu peguei uma matrinchã. Essa matrinchã, ela saltou, pulou, passou perto do caiaque. A senhora que ela passou por trás do caiaque, uma pirarara gigante veio e engoliu a matrinchã inteira. E saiu tomando linha. E saiu arrastando eu e a matrinchã e ela na boca e o pau fechando. Resultado da ópera, para resumir. Eu embarquei essa pirarara, capturada pela isca artificial que a matrinchã pegou. Então, assim... Tá terceirizando o serviço, cara? Eu tenho um amigo meu, tenho um amigo meu muito legal você entrevistar, o Pedro Franco. Vamos falar com ele. O Pedro Franco, ele já postou na hora, falou, você zerou o Telespires, não tem mais como fazer isso. Pô, você pegou uma matrinchã e uma pirarara ao mesmo tempo, como é que faz isso? Então, assim, são dois peixes que eu adoro pescar e eu consegui pegar os dois no mesmo lançamento. Então, assim, são coisas que a pescaria nos proporciona, né? E histórias que a gente tem para contar, né? Então, assim, o tambaqui também é um peixe muito gostoso de capturar. O pessoal que pesca em pesqueiro sabe disso, mas o tambaqui selvagem, ele é absurdo. Né? É muito bruto, né? Bruto, ele é um peixe mais forte que tem nos rios de água. Eu não respeito ninguém, não. Não respeito. Pra quem não sabe, eu comecei pescando de artificial, não foi essas iscas que a gente tem atualmente. Eu comecei a pescar de fly. Então, os primeiros peixes que eu pesquei na minha vida foram truta, salmão. Foi justamente quando eu morava fora, né? Eu digo peixes com artificial, né? Iscas, né? E aí quando eu
voltei pro Brasil, que comecei a criar algum conteúdo que explodiu, e a gente focou muito nessa parte da pesca esportiva, pesca com mulinete e tal, né? E hoje a gente tem patrocinadores que nem a Shimano, que é o equipamento que a gente já utilizava, parceiros, né? E a gente notou que a pesca esportiva, né, ela, assim como o esporte, se desenvolveu muito, né? O equipamento. E te falo, hoje a pesca, o esporte da pesca, eu acredito que é o que tem mais desenvolvimento de novos equipamentos e coisas para você ter. Né? Se tu for olhar sua tralha de pesca hoje e falar, caramba, olha o tanto de coisa que eu tenho. Vai especializando, né? Mais especializado, mais do que qualquer esporte. Então, assim, você vê outro ponto positivo para se tornar um esporte. Porque hoje você vai jogar bola, você tem lá o seu conjunto mesmo, caleneira, roupa, futebol, apito, bola. Você resume ali em, vamos colocar 30 itens. E não sai daquilo. Não sai daquilo. Agora, fala de pesca. Nós passamos a noite inteira listando coisa que dá para você colocar. Ainda esquece. Ainda esquece. Porque antigamente só tinha o Paulizinho e o PG. Pois é. Eram só os dois. Só os dois. E aí agora a gente tem só da linha. Você usa o Stradic, né? O Stradic, Stella, Miravel. Cara, a gente tem. Vamos lá, o Stella. Você tem o Stella, que ele vai do 500, não é isso? Não, o Stella vai ter um SW que vai 15 mil, 20 mil. São os mulinetes, os SW são saltwater, que são mulinetes para mar, até o 1000. Né? Então, sim, você tem. Enfim. Só um. Aí você tem varas de todos os tipos. Varas, né? Todos os tipos. Então, hoje tem vara. Por exemplo, Jatuarana é uma vara, é um conjunto, né? Conjunto, aí a Pirarara é outro conjunto. É outra conversa. Você conseguiu pegar pela qualidade do material. Mas mesmo com a qualidade superior, foi um acidente. Se você usar ela seca, não vai aguentar. Jamais eu iria falar assim, vou pescar Pirarara com uma varinha de... Tava com uma varinha de 25 libras, cara. Um mulinete Stella 3000, uma linha de 30 libras. Não tem lógica eu sair pra pescar pirarara com é perder peixe. É ir pra perder peixe, estragar material. Então. Enfim, cara, pescaria sempre é algo inusitado, né? Então a gente procura colocar ali, trazer um pouco mais naquilo que a gente faz de conteúdo de coisas diferentes, você vê. Eu já pesquei peixes elétricos de 2 metros. Então, assim, são coisas assim que ninguém... Como é que é o nome lá? É poraquê também? Poraquê. O peixe elétrico é o poraquê. Então, assim, a gente capturou e soltou ele. Claro que eu levei um choque lá. E é muito curioso, que pouca gente sabe. Parece loucura, mas quando eu tomei o primeiro choque de peixe elétrico, a minha maior curiosidade de todas foi saber se a cerca elétrica de casa era forte ou era mais fraca do que eu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo não saía da minha cabeça. Aí você falou, não, eu parei o carro, perto, a carroceria, subi no muro e segurei assim na cerca. Deixei dar uns 3. Cara, o peixe elétrico, ó. Eu falei, cara, vou botar uma caixa d'água aqui, um peixe desse e ligar nos fios. E o taser? Não, você tá doido, cara. Aquele eu não testei ainda não, mas o do peixe elétrico ele é bem mais forte, que é impressionante. Mas então, eu já vi derrubando gente, cara. Tem vídeo derrubando gente. Derruba. São animais assim que a gente tem na Amazônia, né? Eu nunca tomei choque, mas é choque mesmo. Não, é um choque. É elétrico mesmo. É elétrico mesmo. É uma descarga, só que ela é uma descarga muito forte. É um estalo, assim, ela te contrai, ela te deixa atordoado, é diferente. Sabe, é uma voltagem muito alta. Você vê o peixe elétrico, ele chega a 1.500 volts. É uma lapada pra derrubar. Um choque 220 já é ruim, imagina. Nossa. Né? Então, assim, é muito complicado. Mas, assim, cara, hoje eu vejo, assim, que o que eu gosto mesmo, assim, de estar mostrando muito nos nossos vídeos bem a parte da natureza. Você vê que o caiaque, a pesca de caiaque, te proporciona muito isso. É muito legal, né, cara? Porque tu rema, né? Às vezes sozinho, às vezes em locais onde o barco não entra, né? Você vê agora nessa última vez que eu tive lá na Amazônia Fishing Lounge, eu consegui entrar numa lagoa, que é uma lagoa que fica próxima à aldeia indígena, né? Então uma lagoa de água cristalina, cara. Aí eu levantei o drone pra ver como que era aquilo, parecia aquela praia do Caribe, sabe? Cara, um lugar incrível, muito lindo. Então assim, você fala, pô, se eu não tivesse de caiaque, eu não conseguiria ter chego nesse local. Então, eu acho que é muito importante quando a gente consegue mostrar pra galera, ver um pouco mais disso, um pouco mais da natureza. Não só aquela coisa de você capturar, mostrar o peixe, soltar o peixe. É claro que dentro daquilo que a gente tem colocado, a gente tem mostrado muita aventura. Né? Eu recebi agora recentemente lá em casa o Luciano Tigre.
O Luciano, ele fez vários programas de sobrevivência, ele é um especialista, né? Ele não gosta que chame ele de especialista, mas ele é um E super... nenhum do Bushcraft e nem das outras. Não, Ninguém gosta de chamar de mas especialista. ele, vamos dizer que ele é um cara especial na sobrevivência, Pronto. vamos dizer especialista, mas ele é um cara assim que teve lá comigo, ele fez alguns programas de Discovery, a gente tem um projeto junto aí que nem sei se pode estar falando, mas nós vamos estar montando alguma coisa junto para mostrar. muito legal. Então, assim, dentro daquilo que a gente faz, por que ele esteve lá me visitando e tal? Porque ele viu que eu não era só um cara que gostava de pescar aqui, realmente, eu gosto da aventura, eu gosto dessa questão natural, do desafio. Olha o pescador aí passando. Aê. E aí, como é que tá? Tá bem acompanhado. Pescador e vinho ainda. bom Aí demais. sim, conjunto. Ó. Ah, é? Ah, é mesmo. Ó. Ah, é verdade. Ah, não, Ah, não mostra querido, pra nós aqui, beleza. não, que nós estamos no podcast aqui. Entra aqui, pô, entra aqui. Entra aí, não, vamos ver aí. O estúdio é aberto, que isso, não, de rapaz. forma alguma. Aí, pessoal, tá vendo? Aqui as coisas funcionam ao vivo mesmo, tem esse negócio. Aí, ó, o colega aqui, ó, foi lá no torneio de pesca aqui de Brasília, no campeonato de pesca de Brasília. Pessoal, Ganhou o troféu. Olha aqui, Aí, olha aqui. aí. Olha o troféu. Pescou de barranco, não foi isso? Foi de barranco. Foi de barranco, aí, ó. Ganhou a medalha de maior peixe. Aí, ó. Garoto, parabéns, hein? Obrigado. Show de Pegou o bola. segundo lugar no barranco e ainda pegou o maior peixe de barranco. Ó, pessoal, que Campeonato de bonito, cara. pesca de Brasília. Ficou, ó. Troféu. Muito A próxima Essa edição aqui, ó. que é Olha lá. 16 de agosto. 16 de agosto. Vim treinar também. Fazer as fotos e treinar. Legal, Aê, parabéns, show de bola, cara. Isso aí. Sejam bem-vindos. Valeu. Valeu, querido. Parabéns, viu? Obrigado. Mas você já tá. Não precisa nem pegar peixe mais, não. Só de estar com o troféu, a medalha, o conjuntinho e o vinho, Assim, eu vim tentar também. já. Tá vendo, pessoal? Já fechou. É o que a gente fala, isso é pesca esportiva. Tá Obrigado, vendo? querido. Olha aí. É um campeonato que faz uma promoção, é você, que nem ele acabou de passar aqui com o troféu, algo que com certeza dá orgulho pra ele. Parar na beira desse lago lindo, jogar um molinete, tomar um vinho. É muito legal, né? É cara? legal, né, cara? E o legal é que tem o conjunto, a dimensão. A gente falando um pouquinho, cada vez mais a gente vai vendo. Nós falamos sobre pesca. Pesca envolve pesca, esporte, meio ambiente, cidadania. Olha o tanto de coisa que a pesca envolve. Aventura, 4x4, Turismo. turismo, né? É muita Olha, coisa. É muita Muita coisa. E assim, sabe o que eu acho interessante em tudo isso? Né, a gente falando um pouco mais da aventura, e eu falei agora do biólogo Henrique, que eu sempre gosto muito de falar dele, do Richard, são pessoas que sempre pegam um ponto de algum vídeo que eu faço, principalmente quando eu estou na natureza, e comentam esse vídeo. E eles reagem a esse vídeo. Por quê? Porque às vezes a gente ali naquele ambiente, a gente consegue mostrar às vezes situações inusitadas, às vezes a gente consegue mostrar animais, cobras, algum inseto, alguma coisa que fazia tempo que não aparecia assim até no próprio meio biológico ali, né? Então a gente consegue também estar ali monitorando o que a gente tem de ecossistema. Isso não sou eu, mas todo pescador. Quem aí não viu um vídeo, às vezes, de uma onça atravessando um rio, de uma ariranha, de uma anta, ou das araras e pássaros diversos, né? Então a gente consegue também estar trazendo essa parte, mostrando que o nosso país continua muito vivo. Sim. Né? E que esses animais, esse ecossistema tá ali, né? Diante das nossas imagens. Porque assim, o pescador esportivo, você vê, ele foi levar o troféu dele, vai registrar. Então o pescador esportivo tem essa característica. Sempre ele tem lá um telefone celular, ele tem uma câmera, que ele gosta de registrar aquele momento. Sim. Né? E quando a gente fala de registrar o momento, a gente registra todos os momentos, né? Eu tô falando contigo aqui, vira e mexe, eu olho pro pôr do sol, que é lindo, né? Esse coqueiro e tal. Então, assim, são momentos que a gente tem, que a gente registra, que a gente guarda, que a gente para, né, para observar. Então, isso é a pesca esportiva para quem ainda não entrou nesse universo. Eu acho que é o melhor universo que você pode entrar na sua vida hoje e trazer a sua família, seus filhos, porque é algo muito saudável e bem diferente. Assim, a gente teve uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar você para falar no podcast aqui, é que no mês de abril desse ano, a gente teve lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde a gente fez um evento um evento inédito no mundo, né? Foi coberto assim por absolutamente todas as redes de televisões, né? Legal, que cara. foi o evento da pesca com propósito, onde a gente levou adolescentes com aspecto de autismo, né,
para poder ter um dia de pesca de caiaque. Que legal. Foi Olha a tão experiência, o Foi sentimento. tão incrível, cara, que tipo assim, que alguns ali no início com um pouco de receio, outros ali com mais afoito já para entrar no caiaque, mas o resultado disso, eu te conto com uma pessoa, com um garoto que tinha lá, que o nome dele é o João, né, que é filho da Naína, que é uma pessoa muito especial também, que assim, ela dá a vida, assim, pela causa. E o João sempre é uma emoção muito grande quando eu vou pro Mato Grosso do Sul pra... Olha, o meu filho, o João, é pescador, ele queria te conhecer e tal, e eu fui conhecer o João, e a gente foi nesse pesqueiro e a gente pescou um dia. Eu não levei uma câmera, eu não filmei nada. Aí a Aline, que tava lá, que é social media, fez vídeo meu e do João, porque, imagina, cara, tem coisas que pra mim valem muito mais do que a exposição daquilo ali. Então o que eu fiz? Eu falei, a Anaína, eu cheguei lá, não tinha não tinha um celular, não tinha uma câmera, não tinha nada mais. Eu vim pra passar um dia com o João. Eu não vim pra fazer um vídeo com o João, eu vim pra passar um dia. A minha dedicação é pra ele e a dele pra mim. Então, e sem a gente saber, né, a Aline fez um vídeo muito bonito e postou esse vídeo, né? E a gente postou. E aí, cara, teve uma repercussão gigantesca de pessoas com parentes, com filhos, com alguém que comentava no vídeo, mandava mensagem. Pô, eu não sabia que daria pra eu levar meu filho também pra fazer esse tipo de atividade de pesca. Nossa, que legal, eu não sabia que isso era uma atividade que eu podia levar o meu sobrinho, etc e tal. E aí a gente resolveu fazer esse dia de pesca, inclusive em Campo Grande, teve uma repercussão imensa. E é claro que outros lugares do Brasil já querem que a gente faça esse projeto. Legal, Fica legal. aí Tem que ser coisa a boa, tem que ideia ser para você divulgado trazer, mesmo. às vezes, aqui para Brasília, nesse lago maravilhoso. Às vezes a gente fazer um evento com essas crianças autistas aqui nesse lago, acho que de caiaque. Eu acho que seria algo, cara, seria algo incrível, ainda mais na nossa capital, né? Seria algo assim para mostrar para o mundo mesmo que o Brasil, que a gente tem iniciativas diferentes. Sim. Que traz algo diferente. E o contato com a água, o contato com a natureza é uma energia totalmente diferente que traz, assim, te falo pra você, que traz a cura de muitas coisas. E o resultado que ficou disso, na minha mente, foi uma mãe chorando, me abraçando, que não acreditava que o filho dela podia remar em cima de um caiaque, cara. E assim, e o mais incrível de tudo foi que quando a gente desceu do caiaque, ele pediu pra mãe e falou: tira uma foto minha com o Anderson Guedes. Olha que é legal, algo que cara. ele não pediu pra tirar com ninguém da família, cara. E assim, pra mim foi muito emocionante isso. E quando o nome dele é Matheus. E quando foi tirada essa foto, né? Eu não tinha foto, eu falei, cadê minha foto com o Matheus? Manda pra mim. Manda pra mim, eu quero guardar essa moto com o Matheus. Eu não publiquei, mas aquilo ali ficou guardado na minha nuvem, né? Naquelas fotos que a gente guarda naquele momento especiais, assim como eu tenho com o João, assim como eu tenho com todas as crianças que estavam lá. E eu acho que essa pesca com esse propósito é algo assim que a gente tem que levar também junto, é algo que eu sempre vou estar falando, sempre que eu tiver a oportunidade no podcast, principalmente num tão relevante que nem o seu, porque eu sei que tu também entende que é algo que soma muito com as pessoas, né? E eu acho que dentro do parênteses que a gente abriu, do que a gente estava conversando, isso era algo que eu não podia deixar de falar. E é engraçado, né, que a gente é muito ignorante, né? A gente acha que sabe muito, né? A gente é inteligente, eu sei tudo. E aí você pega o universo, né, do espectro autista e a gente não tem noção do que, Cara, pode ser feito com o apoio e com as oportunidades, porque eles são igual a gente, precisa de oportunidades. Cara, isso é tão louco assim que eu até me emociono, porque uma pessoa perguntou se eu era autista, sabe? E aí eu fui buscar na minha cabeça se eu tinha. Eu não tenho esse prazer, não. Eu tinha um coração puro. Eu fui buscar na minha cabeça se eu tinha alguma coisa que eu fosse muito bom. Eu fui buscar na minha cabeça se eu tinha uma visão do mundo pura, limpa, transparente, cristalina. E eu tive que responder que não. Porque eles são assim. É. Você sabe? Então, assim, é algo muito forte, cara. É algo muito, muito intenso. E quando a gente tem essa oportunidade de estar com essas pessoas, você pode ter certeza que quem participou disso, desse projeto, com certeza recebeu muito mais do que deu. Com certeza. Sabe? E assim, é algo assim que eu falo pra vocês, que transcende muitas outras coisas, que a gente não tem explicação, né?
E eu acho que aqui, eu tenho certeza que seria um palco Vamos lindo para fazer organizar. um evento desse, sabe? Vamos buscar isso, preciso de mais informações, como você fez lá, para a gente poder replicar e multiplicar aqui, porque boas atitudes, boas ações, a gente tem que replicar mesmo. E falando em boas ações, como que está hoje a sua agenda de trabalho agora, assim, porque você não tem a única atividade que é pesca. Hoje Quer dizer, é a principal, mas é, não é a assim, única. na verdade, assim, todo mundo me conhece mais pelo Anderson Guedes pescador, né? Realmente é isso mesmo, eu pesco e tenho orgulho disso, né? Eu até costumo brincar, né? Quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele escolheu primeiro os pescadores. Então, tipo assim, já é o ponto positivo pro nosso lado, Nós né? estamos na frente da Estamos fila, né? na frente da fila, então é melhor que me veja assim, né? O escolhido ali e tal. Enfim, a gente tem outras atividades, né? Que empresas e tal. Mas a nossa agenda de pesca hoje, a gente vai estar aqui, né, na região aqui de Brasília contigo. Pescamos ali na Serra da Mesa. Pesquei com a Camila Malaquias. Vocês aí que não seguem ela. Em breve, É uma dentista. no Tucuna Vem aqui, Cast. Camila, vem cá. Camila tá aqui comigo. Ela vai também vir falar um pouquinho. Pescadora. Ela não vai deixar o Guedes mentir sozinho. Não vai. Pode ficar aqui no meio, aqui, ó. Hein, Camila, fala aí, foi massa a nossa pescaria ou não? Foi massa demais. Eu nunca tinha pescado de caiaque, foi a primeira vez e tô apaixonada. Eu só pescava de barco, né? Caiaque foi a primeira experiência e eu gostei, assim, 10 vezes mais do que pescar no barco. Sabe o que eu mais gosto de pescar de caiaque, assim, que pra mim é o auge do caiaque? Não é só pegar o peixe, que o peixe te arrasta, né? Mas, assim, é você põe um remo no colo e faz isso aqui, ó. A mão na água. Cara, sabe aquela paz? Você fala assim, cara, que paz, você sente aquela sensação da... Pra mim é algo assim, diferente. Você põe a mão na água, muitas vezes é automático, você põe a mão na água pra molhar o rosto, mas assim, aí você tá aqui assim, remando, para um pouquinho, põe a mão na água assim, aí a calma, a paz reina, assim. Eu acho que o que você mais gostou? Eu gostei de tudo, mas o melhor foi porque dá pra ir em qualquer lugar que você quer, né? Você quer ver o ponto ali, você chega nele. Só que assim, o que eu achei que eu ia ter dificuldade, que eu achava que era difícil de equilibrar, mas não é, né? Nossa, eu não caí nenhuma vez, fiquei super feliz. Falei, eu gostei desse negócio. Hoje com a tecnologia que sendo aplicada hoje, né, melhorou bastante, né? Porque os caiaques antigos, que era caiaque só de competição e tal, virava muito porque era o objetivo dele. Hoje os caiaques de pesca, tem gente que pesca no bico do caiaque em pé. Exatamente. Hoje o caiaque de pesca, você fica em pé, você tem a possibilidade de colocar o motorzinho, o pedal, dança, enfim. A Camila ficou em pé lá, tirou onda e tal, fez até uma foto em pé no caiaque, é a primeira vez que ela pescou, assim. Olha que interessante, então, assim, que legal. É bem legal isso aí. E eu acredito, assim, que tu sentiu a natureza mais perto também, né? Muito mais. Eu achei que a experiência é outra. Principalmente porque você consegue em todos os pontos que você quer, consegue entrar em qualquer lugar. Isso pra mim, assim, foi uma liberdade que não tem tamanho. Gostei demais. Pegou peixe? Peguei demais. É claro. É pegou bastante. É isso aí. Obrigado, gente. Fiquem ligados que em breve a Camila vai estar aqui. Camila vai estar aqui, ela é de Goiânia, a gente se conheceu pela internet, aí fizemos essa pescaria junto, foi muito legal, e logo ela vai estar aqui no podcast. Vai sim, com certeza. Então, a gente estava falando disso, a pescaria de caiaque, ela realmente dá uma liberdade diferente, né? Tanto que quase todas as pousadas que eu tenho ido já tem os caiaques ali pro cliente, né, para as pessoas terem essa experiência. Então eu convido você aí também, aproveitando aqui o espaço. Se você nunca pescou de caiaque, né, vem e pesca de caiaque. E um fato curioso que vocês estavam contando aqui para mim, né, é que no campeonato aqui do lago, o caiaque foi o que teve mais peixe, o maior peixe também foi capturado do caiaque. A maior média de peixe, dos 5 peixes capturados, foi de caiaque. É mesmo? Olha que incrível, massa, né, cara? Então, assim, aí você, às vezes, que tá ali sem pegar peixe no barco, testa o caiaque. Às vezes é o caiaque que vai tirar o pé frio aí. Gente, é muito legal. Assim, viva a experiência, tá? Não tô dizendo pra você deixar de pescar de barco ou deixar de pescar de barranco, mas, assim, viva a experiência de uma pescaria num caiaque. Por exemplo, em Brasília, ali perto da ponte JK, tem gente que aluga o caiaque. Então você precisa comprar também. Você vai lá, aluga o caiaque, eu quero 2 horas, quero meio dia ou o dia inteiro. Aluga o caiaque, vai ter as instruções, aí você vai lá e faz essa experiência, esse teste. Gostou, continua. Não gostou,
vivam a experiência de uma forma diferente. Tem muitos grupos de caiaque em Brasília e todos estão abertos a divulgar a pesca de caiaque. Tem o Caiaqueiros do Cerrado, Primaiada Team, tem Caiaque DF, tem uma série de grupos de caiaque, me desculpa os que eu esqueci, gente, me perdoa, mas assim, que querem aumentar a pesca com caiaque, que mais pessoas pratiquem esse algo maravilhoso que é a pesca com caiaque. E a interação com a natureza é muito maior. E aí você sente algumas coisas que é diferente de outras, né? Da pesca de barranco, da pesca de barco, é outra coisa. É diferente. O caiaque, o silêncio que o caiaque te traz, né? Ali naquele, até pelo próprio movimento, né? A energia que tu coloca, eu digo, a energia física mesmo, que tu coloca no caiaque é diferente, né? Para você fazer aquela pescaria, né? E assim, você, além de ser uma atividade física muito bacana, né, você acaba tendo um contato realmente mais próximo ali da natureza, igual tu falou. Eu gosto de colocar a mão na água. E você falando isso, eu lembrei muito, porque quando você vê uma criança pequena, ela adora ficar batendo na água. É porque eu sou criança. Então, aí você se sente criança, então você tá ali com a mão na água. Então, olha que sensação gostosa, né? E, enfim, a pescaria de caiaque eu acho que todo mundo deveria tentar, porque vale a pena mesmo. E uma coisa que você comentou, e eu tô observando, que cada vez mais os operadores de pesca, né, pousadas, hotéis, barco-hotéis, estão disponibilizando caiaque para os pescadores, então, porque estão percebendo que é uma categoria de pesca crescente. É muito, você vê, ó. Na Amazônia Fish Lounge agora recentemente eu peguei uma pirarara bem grande. Eu sou meio medroso, viu? Na Amazônia eu sou meio medroso. Porque o peixe ele saiu rebocando, arrastando, sabe? Arrastando. Cara, é uma sensação muito louca. Muito louca. E agora? E agora? Pra onde você vai? E tambaqui arrastando. Cara, liga ré no motor a adrenalina vai a 1000, cara. Assim, é fora do. E uma outra coisa assim que eu notei muito é que os seus sentidos, né, a audição, a visão no caiaque, eles ficam muito aguçados. Porque primeiro que tu fica meio cabreiro ali, né? Quando tu passa num lugar muito próximo ali, né? Se tem algum bicho, alguma coisa. Então você tá toda hora atento ali. Tu consegue ver tudo na flor d'água, assim, né? Então qualquer mexida na água, assim, você já tem. Por isso que às vezes aqui o cara de caiaque, né? Ou a galera de caiaque teve mais êxito que de barco. Porque de caiaque você tá ali quietinho, qualquer movimento na água você já vê, você consegue bons arremessos ali. Então é diferente. O sensorial fica mais ativo, né? Fica mesmo. Então você tá mais concentrado no que você tá fazendo e tudo. E isso faz com que você tenha uma produtividade maior. E assim, hoje, né, você vê a marca mesmo que eu sou patrocinado, tem até um caiaque assinado, é o Tuna Pro 115 Anderson Guedes. Ela tem toda a linha de caiaques tu pode imaginar. Então, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de peso... Eu tenho um Açu 120. Aí, por exemplo, uma máquina. Só serve em mim, né? Porque tem que ser o 120. Cara, ele tem uma máquina, ele tem um baita caiaque. Então, você tá bem, como diz, você tá bem montado, né? Então, é um caiaque que você consegue aí ficar em pé, você consegue levar uma quantidade boa de coisas. De tralha. Não é que você vai de caiaque, você vai sofrer. Você leva lá sua térmica, você... Pô, bacana, né? Dá pra acampar, pô. Dá pra acampar, você faz expedição. Fazer expedição, né? Então é muito legal. E não tem idade também pra usar caiaque. Depois que você conseguiu segurar o peso do remo ali, pode ir, entendeu? Então é um esporte que vale a pena você testar. Outra coisa, gente, isso eu gosto de falar sempre. Segurança em primeiro lugar. Entrou no caiaque, colete. Só tira o colete quando você sai do caiaque. Por favor. Mas eu sei nadar, o lugar é raso. Cara, se a gente soubesse quando for acontecer um acidente, nunca vai acontecer. Se a gente souber que ele vai acontecer. Então, e se você desmaiar? Pra gente que faz esporte na água, qualquer esporte na água, qualquer um. Uma coisa assim outra coisa que é um apelo aqui no seu podcast que eu vou falar. Pessoal, a gente tinha que ter nas escolas públicas aula de natação. Isso já é realidade em qualquer país de primeiro mundo. Por quê? Porque a gente precisa saber nadar para qualquer tipo de esporte, né? Eu digo, o colete ajuda e tal, mas a gente precisa saber nadar. Saber nadar tem que ser algo assim que todos nós que praticamos esportes na água, qualquer um, a gente precisa saber nadar. Pré-requisito é saber nadar. Eu diria assim que, número 1, saber nadar. Por quê? Porque assim, beleza, chega uma hora que nem já aconteceu comigo, eu tô remando no rio, o caiaque, sei lá, bate numa árvore que tem uma colmeia de abelha.
e elas vêm na sua direção. Pô, se você tá de colete, você vai conseguir flutuar, mas ela só vai picar a sua cara. Então você vai ter que mergulhar, você vai ter que nadar para mais longe. Então assim, o nado é imprescindível. Então é um alerta que eu deixo aí pra galera. Cara, pratica, aperfeiçoa na natação. Natação é um esporte que a gente tem que levar sempre junto quando a gente fazer qualquer esporte. Seja você no barco, seja você no caiaque, seja você até na beira do barranco, seja você na natureza. Nadar é algo importante pra gente. Acho que é algo assim que eu simplesmente eu lamento mesmo da gente não ter natação nas nossas escolas públicas. Porque... Não precisa ser um Gustavo Borges, mas você tem que saber se virar. Claro. Tipo, né, vamos supor que você tá aí fazendo um passeio, às vezes num barco bonito, desse aí você vê que as pessoas vão até sem colete, porque os barcos são grandes e tal. Às vezes acontece algum acidente, como já aconteceu. Caiu na água, você precisa nadar até a margem, né? Então, eu acho que é algo assim válido a gente saber nadar, isso é importante. Guedes, agora vamos falar. Você falou que o seu peixe preferido é assim, que te dá mais emoção, é o jatuarana. Local. Cara, hoje eu tenho assim... Não vem generalizar não, floresta amazônica. Eu gosto muito falando de jatuarana. Eu gosto muito de pescar no Rio Buiuçu, que fica na Pousada Piraçu, Rio Paxiúba, que fica na Pousada. São dois rios assim... Eu sempre costumo falar que parece que você tá no Jurassic Park. São lugares extremamente preservados. Então, assim, ali são rios muito bonitos, que tem muita jatuarana, né, numa quantidade boa e dá umas muito grandes, muito vorazes, muito selvagens mesmo. Então são lugares assim que... E são rios que são perfeitos para pesca de caiaque. E jatuarana é artificial ou não? Artificial. Colherzinha ou o quê? Geralmente você pesca aí com uma isca, eu gosto muito de pescar com a superinha, supera, que são iscas que imitam assim frutas, sabe? Então você joga, às vezes ela pega na caída, às vezes você vem trabalhando um pouquinho, ela pega. Então assim, a voracidade desse peixe é incrível. Você imagina você pegar um peixe com a força de um dourado e com a voracidade de um tucunaré. É mais ou menos isso. Senhora. É massa, cara. Ela é diferente. E ela salta demais, sabe? Você nunca sabe o que ela vai fazer. Então, o peixe que pega, salta, é imprescindível. Então, assim, ele traz a emoção no coração toda hora, sabe? É massa. Massa mesmo. Aí controlando o peixe e controlando o coração. Você abrir a boca, ele pula. Pula, é desse jeito. Até uma história que eu gosto muito de contar. Uma vez estava eu e o Ronaldo pescando. Aí ele falou, Ander, deixa eu dar um arremesso no seu molinete. Falei, pega aí. Aí ele arremessou meu molinete assim no meio do rio. Aí ele segurou isso lá no Rio Buiuçu. Ele segurou a linha assim, a isca caiu na água. Agora que a isca caiu na água, já tô lá, pegou. E foi aquela briga, né? E eu vi que ela tava saltando muito e tava perto do caiaque. Eu falei, cara, cuidado, que ela vai pular em cima de você. Ele falou, o quê? Aí ela deu a volta assim, pulou e começou a pular dentro do caiaque, assim, em cima dele. E ele ficou assim, o que eu vou fazer agora? Eu passo passaguá nela. Ele foi, vestiu ela no passaguá e tirou a isca e soltou. Enfim, são emoções assim é um peixe imprescindível, né? Você não sabe o que ele vai fazer. É massa. É muito legal, É muito legal. É massa. Cara, e a questão de acampamento? Você fala, eu vou muito pra Piraçu, mas você não fica na pousada, pô. Você não fica no conforto, no condicionado, dormindo. Você gosta de sofrer, pô. É impressionante, né? Eu chego a falar agora, né? Eu tava na Amazônia Fishing Lounge. Lá os caras separam um bass boat pra me usar. Aí chega a ser engraçado. Eu pego o bass boat, jogo meu caiaque em cima e peço pro cara me largar no local e eu vou entrar na mata pra pescar. Tipo assim, parece meio surreal, né? Mas é aquilo que a gente gosta, né? A gente é movido por aquilo que a gente gosta, aquele contato que a gente gosta com a natureza, né? Então, assim, o acampamento, a desbravar novos locais, essa questão de você remar, é algo assim que me atrai muito. O conjunto da pescaria é isso pra mim, sabe? É isso, é você estar em locais assim de difícil acesso, sabe? Você às vezes ter um encontro com um animal, você às vezes vê alguma coisa assim que você não esperava, sabe? Aquele fato superveniente, aquela coisa surpreendente. E a pesca de caiaque te dá isso assim de mão beijada, porque é muito difícil você não encontrar algo diferente quando você está de caiaque. Então a gente às vezes deixa de lado o conforto de tudo aquilo que a gente recebe. Essas pousadas, hoje a gente tem playlists no canal com essas pousadas principais que a gente pesca. Então você pode ver lá. E é claro que tu vai ver uma pesca mais selvagem, mas é lógico que dentro ali das playlists a gente mostra o conforto da pousada. Sim. Você vê a Mãozão Fish lá, você chega lá para almoçar, para jantar, para tomar café, é aquele banquete.
Aí vai o Guedes lá e pede pra cozinheira, que é um amor de pessoa, pra Polaca, faz aqueles ovinhos cozidos lá pra eu levar lá com aquela farofa lá que eu vou passar o dia. Ela não acredita. Eu falei, boa. Aí vai lá eu com aquele ovinho cozido e tal, e passo o dia. Mas é aquilo que a gente gosta, né? É aquela essência que a gente tem, é aquilo que nos move bastante, né? E é aquilo que eu acho que é legal de mostrar, né? E o quanto vem desenvolvendo, né, a questão do turismo de pesca, né? O quanto Sim. ele vem desenvolvendo a rede de hotelaria, né? Muito, cara. Porque hoje a maioria dos pescadores estão entendendo que não é só o peixe. Ó, eu vou falar um negócio pra você aqui. Você é exceção, né? Você é o cara que gosta de sofrer, gosta de ficar no mato. Você vai, por exemplo, hoje numa pousada Piraçu. Não tem nenhum lugar em Porto Velho, Rondônia, que você coma melhor do que dentro da pousada Piraçu. Não tem. Você pode em qualquer... Eu falo isso, ó, pra quem estiver me ouvindo aí de Porto Velho, vai na pousada Piraçu só pra jantar, pra almoçar e pra tomar café. Porque você não come melhor. Você pode escolher os melhores restaurantes lá, você não come uma comida tão boa igual você come na pousada Piraçu. E a gente vai Então, acompanhar. assim, aí você fala assim, mas como isso? Por quê? Porque você, aquilo que tu falou, as pousadas, elas estão se evoluindo de tanta sofisticação para poder oferecer para o cliente não só aquela experiência da pesca, mas aquela experiência de culinária, aquela experiência do ambiente. Você vê que lá é um ambiente onde você está numa selva, você está naquelas casas de palafita. É claro, você tem um ar-condicionado, você tem ali o chuveiro quente, você tem aquela cama excelente para você dormir, mas você está num ambiente bem selvagem, sabe? Então, assim, ele consegue unir tudo isso, né? Então, assim, não vou longe, Amazônia Fishing Lodge. Cara, você chega lá, você tem um banquete, um porco assado inteiro, aquele costelão de chão, você tem lá à beira da piscina, onde você pode comer um ceviche. Sabe, aí tu fala, pô, tem hotel. Hotéis não te oferecem isso dentro da cidade. Mas lá na Amazônia Fishing Lodge tem isso. Lá na pousada que eu fui agora, a pousada Juruema, tem uma adega de vinhos dentro da pousada. Ai, que Você massa. chega na pousada, tem uma adega. Você escolhe qual vinho tu quer tomar dentro da pousada. Pousada Juruema. Então, assim, são locais que são preparados para receber turistas que também querem um conforto. Sim. Ah, Guedes, mas tu fica lá andando descalço, furando o pé, espinho, pernilongo, você não tá nem aí. Sim, mas... Mas tem aquele outro cliente. Tem o cliente que gosta do conforto, gosta de pescar, mas gosta do conforto. Quer ir pra descansar, pescou, trabalhou o ano inteirinho, vai lá tirar uma semana. Exatamente. Nós temos aqui no podcast também 3 parceiros que trabalham também com hospedagem, com hotelaria, com barco hotel, que é a Joyce, né? A Joyce, Cara, inclusive, Joyce, você me chamou pra pescar. Hein, Joyce? Depois você manda esse corte pra ele. Ô, Joyce, lá na Trade Show, lá do ano passado, você me chamou pra pescar no seu barco lá e depois não entrou mais em contato, né? Só pra lembrar aí. Tô aqui, né? Tô brincando, Joyce. Parabéns assim, aí pela sua operação. Você eles... é referência lá no Mato Grosso do Sul. A gente esteve com você lá falando lá na feira. A gente foi chamado, eu conheci a Joyce, ela falando sobre justamente o turismo do Mato Grosso do Sul. Sim. Então é uma pessoa que tem um respaldo muito grande, tem uma operação excelente. Parabéns aí pelo seu trabalho no Mato Grosso do Sul. É de grande relevância. Não, e o tanque lá é bacana. Além da qualidade gastronômica, de todos os pratos tudo, sim. Lá come peixe? Come. Todos os peixes não são da natureza, Sim, não são aqueles peixes abatidos. Peixe cativeiro, sim. Olha que incrível. Por quê? Porque o cliente gosta de peixe. Sim, a maioria de pescador gosta de peixe. Sim. E ela fez a questão disso. Não vou matar mais peixe, porque o peixe é minha mina de ouro. Certinho. Mas isso aí, todas as pousadas sérias, você vai Pousada Piraçu, Amazônia Fish Lodge, Portal da Amazônia, todos os peixes são peixes que não são retirados do local, né? São peixes criatórios, a grande maioria, né? Então isso é fantástico a gente ver, porque é igual eu tava conversando com o Márcio, acho que o Márcio Serra, acho que já deve ter já participou. Parceirão, Márcio é parceiro, irmão. E é uma coisa que eu vi ele falando num podcast. Ele falou, cara, você imagina, você vai uma turma de 20 pessoas, cada um pega um tucunaré pra fazer um ceviche. Cara, são 20 tucunarés por dia, esse cara morto. Aí faz essa temporada. Faz isso a temporada, por barco. 1 tonelada de peixe. Então a gente tem que entender que o peixe que é consumido ali realmente é outra coisa. Você pode falar dessa forma que a pesca esportiva, além de tudo, ainda incentiva o agronegócio, porque faz parte do agro a criação do peixe em cativeiro. Então, se você olha só,
a dimensão da pesca. Da onde a gente coloca as Aí coisas. você pega ali, você falou do Telespires ali no Itaúba, né? Onde fez a represa ali Sim. no Telespires, que tem lá a pousada, o rancho Vem Ser Feliz. Ah, vem ser feliz. Cara, que vista é aquela? Você tá ali tomando café, já tá olhando pro lago ali, Sim. o pier bem em frente Olha ali. aí que bacana. Você tá olhando ali, hoje vou pegar um peixe grande ali. Cliente vai lá, vai esticar a linha, né? Antes de ir, aquela agonia, né? Aí começa a bater ali, pega uma cachorrona lá de... E aquele lugar de Itaúba é bem bonito, aquela região ali. Eu já tive ali, muita arara, é uma região com muito tucunaré, pirarucu também tem bastante, cachorra demais, né? Então, assim, é um Sim, lugar é fantástico. algo diferente. É assim. diferente. Aí você sobe mais um pouquinho, é Sucunduri, Sucunduri. que, cara, você chega lá e é um conforto, assim, o cara, eu quero descansar. Aí a esposa, antigamente, né, você vai pescar, vai ficar acampado, vai sofrer, não. Aí chega lá, manda as fotos da pousada, não, é melhor que aquele hotel que eu fui. É desse E jeito. é mesmo, É desse jeito. porque a galera preocupa com isso, e a maioria deles é all inclusive. É. Então, o all inclusive, ele proporciona uma gastronomia incrível, porque você pode comer o que você quiser. Tem uma Não, pousada e- de um colega, sabe o que ele faz na pousada? Ele tem pratos de chefe. Assim, tem um prato, você pede o prato. A maioria tá lá, né? Tá lá dispostos lá. Você pega o arroz, pega o feijão, pega o que você quiser ali. Pede O alguma coisa costelão. à parte, Você quiser. pede um prato Olha que de massa. restaurante. Que show. Ah, eu quero um linguado com risoto, Bom. papapá, tá lá o Olha prato. aí que bacana. Olha, sabe? Ah, quero repetir, repete quando aí você der Sim, conta. Sim, sim. Isso eu acho incrível, eu acho maravilhoso isso, cara. Isso é muito bom e assim, a grande maioria das pousadas, principalmente da região amazônica, trazem muito também da culinária local. Que é o Então, melhor. que é o melhor de tudo. Então, às vezes você, por exemplo, você chega numa pousada, Piraçu, Amazônia Fish Lounge, essas pousadas que tu citaste aí também, sempre tem um prato que é algo que às vezes você não teve a experiência de comer, né? Às vezes ali com um tempero diferente, às vezes uma fruta diferente que vai estar ali no café da Tem manhã. tucupi lá? Tem tucupi, Porto Velho? tem pato no tucupi, tem... Aqui não vem, cara. Então, Difícil achar tucupi aqui. outra coisa, pra você aí que é dos grandes centros aí e tal, cara, vai pra Amazônia, pede um açaí pra tu ver como que é diferente, tu sabe? A tapioca, né? Então, assim... Dá uma farinha de tapioca, você joga um punhado na boca e mastiga. enfim. Então, assim, são experiências que você consegue levar e vai ter aquela experiência gustativa também, né? Então, você vê, a pesca esportiva, a gente passaria a noite aqui, né? Já escureceu. Passaria a noite falando sobre tanta Você coisa, gosta de né, cara? bodó? Bodó eu gosto. Pra lá tem também ou Tem não? também. Inclusive lá na fazenda, ela tem um lago que chama Bodó. De tanto bodó que tem. E aí, cara, o bodó, gente, pro resto do Brasil é o cascudo. É o cascudo. Aham. E aí, lá, por exemplo, lá eu não tive o prazer e o privilégio de conhecer Rondônia ainda, mas eu vou, se Deus quiser, eu vou lá conhecer Rondônia. Cuidado. Mas eu muito lá em Manaus, farinha de bodó. Cara, pega o bodó, acho que eles assam, fritam, Sim, vai depois fazendo a moe faz a farinha. e faz a exatamente, é farinha isso de aí. bodó. E é gostoso, né? E é gostoso, É e que você gostoso, come com é. farinha, toma um Sim. copo d'água, você tá cheio o dia cheio inteiro. O dia inteiro, é isso aí. Olha que loucura, Isso né, cara? É aí. muito E você incrível, vê né? que é algo cultural, né? Que a gente vê que é algo cultural lá, inclusive vocês vão ouvir falar do X Caboquinho, que é feito com tucumã, né? Então, assim, é algo cultural, mas que realmente faz parte daquele sustento do dia a dia do ribeirinho, né? Então era uma forma de estocar comida, né? Fazer a farinha Sim. do peixe, né? Então, igual tu começou a falar no começo ali, a gente falando, né? Não tem geladeira, não tem internet, né? Então, tem que achar um jeito de ter o estoque de alimento ali. Porque é muito. Gente, imagina, todo dia, às vezes você reclama quando você tem que entrar no aplicativo para pedir um hambúrguer que tá demorando. Imagina você ter que caçar e pescar a sua comida todo dia. Todo dia. E assim, a Amazônia, gente, não é um lugar assim para amadores, assim, vamos dizer assim, é perigoso. Você vê, quando eu estava na faculdade, eu fiz um projeto de desenvolvimento sustentável dentro de um lago chamado Lago do Cunhã. É um lago que é repleto de jacaré-açu. E durante esse projeto que a gente estava fazendo, lá é muito comum. É igual você falou, vai lá e busca comida. Então a mãe falou pros filhos, ó, vai lá e pega comida, o peixe para comer. E o gurizinho vai lá naquelas canoazinhas, né, cavado, joelho assim os pés, joga a linha, vem trazendo. Aí o que entra ali, uma tucunaré, um aruanã, é almoço. A geladeira é a água, né? Pega dali. E nesse dia, o jacaré-açu veio, mordeu a barriga do menininho que tava na frente. A gente tava lá.
mordeu, segurou e girou, arrancou. Ele caiu. Aí foi chamado lá o pessoal do IBAMA, né, com o helicóptero, enfim, mas não deu tempo de salvar, né, essa criança. Então a gente vê que até para buscar o alimento se tem um risco. Tem um risco. Então assim, não é, né, a gente às vezes fala isso, mas tem um risco. Então essa é uma realidade muito grande. Lá na pousada Piraçu, por exemplo, o ganha-pão deles antes da pousada predominante era o óleo de copaíba. Então o que eles faziam? Eles viajavam 60 dias, 90 dias no meio da selva, quando estava cheio, e nisso ia colhendo o óleo das árvores de copaíba, né? Que você faz um furo, sai o óleo e vai enchendo para poder vender aquilo lá. Dormia na rede. Dormia na rede comia e tal. o que tinha a natureza dava. E assim, o Zeca mesmo, né? Que é um antigo lá, ele tem uma cicatriz na perna, foi mordido por uma cobra peçonhenta, que ele teve que ficar 17 dias lá esperando socorro na selva, com aquela dor, com aquela dor. Enfim, então era uma forma deles pegarem um sustento. E aí tu fala, pô, o óleo de copaíba é algo valioso. Aí quando você vai ver lá na ponta o tanto que eles vendiam para isso, era dinheiro assim muito irrisório, que uma gorjeta de um cliente que chega supera 90 dias de copaíba de uma pessoa. Então, assim, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Como que você traz assim algo mais sustentável? Qualidade de vida. Qualidade de vida, cara. E assim, de uma maneira simples. Né? Agora, isso é uma coisa que eu defendo. Por exemplo, Barcelos, que eu tenho maior conhecimento, é o seguinte, lá é um polo que nos séculos anteriores era borracha, né? Borracha. E aí o ciclo da borracha caiu, aquele negócio todo, as variações econômicas, e pega as espécies, trafica as espécies para outros países, e lá eles conseguem desenvolver melhor que a gente. Mas beleza, esse é outro assunto. Aí passou o ciclo da borracha, aí veio a piaçaba. A piaçaba. Só que ninguém foi lá ensinar para eles o manejo, ninguém foi ensinar para eles como que é a melhor forma de colher. Eles têm um conhecimento da área, do ambiente, mas não têm um conhecimento científico para aliar o conhecimento empírico dele. Para quê? Você falou de 90 dias na mata, né? O pessoal passava lá 15, 20, 30 dias na mata também. Por quê? Porque ele não sabia que ele colhia essa e deixava essa. Aí andava um pouquinho, colhia essa, deixava essa, colhia aquela e deixava aquela. Para fazer um manejo. Porque aí ele nunca vai ficar 15, 20 dias na mata. Sim, ele vai ficar uma semana no máximo. Sim, exatamente. Por quê? Porque ele foi matando todos que estavam aqui, todos que estavam ali. Sim. De um dia matou tudo. De 2 dias matou. E indo mais longe, cada vez mais. Cada vez mais longe, sem ter o manejo daquilo ali. É por isso que é muito importante. Às vezes a gente sabe, o Brasil assim é um país onde a gente é muito carente também do ensino, do estudo, da parte científica, né? Porque quando a gente começa a analisar isso, eu acho assim que são tantas coisas que a gente talvez requeria um investimento mais alto, principalmente nessa questão daquela nossa biodiversidade, né? Investir mesmo nisso, investir nos estudantes, investir em pesquisa, investir em ensinar a comunidade a estar lá. Esse projeto de desenvolvimento sustentável que a gente fez foi um projeto multidisciplinar. E foi muito interessante, porque foi feita uma avaliação do que tinha de material para extrativismo, como seria extrativismo. Por quê? Porque o grande X da questão era o quê? Era que as pessoas do Lago Cunhã, que são 83 famílias, não precisassem ter seus descendentes migrando para a cidade, né? Para deixar aquilo ali de uma maneira sustentável. E promovendo qualidade de vida. Promovendo qualidade de vida. Hoje, dentro do Lago do Cunhã, tem um frigorífico de jacaré, açu. Por quê? Incrível. Porque a população cresceu ao extremo. Lá não tinha uma família que você não via alguém que já tinha sofrido um acidente ou morrido, ou tinha uma parte de membros faltando, né? E deu muito certo. Então, a cada 6 meses é feito o controle e o abate do jacaré-açu, onde se aproveita a carne, o couro e tudo mais, né? E traz um sustento para a comunidade, que é o principal, né? É o principal beneficiário nisso. Sim. Em todos os sentidos. Nisso, aumentou a quantidade de peixe, aumentou a quantidade de aves, né? O ecossistema, através do estudo que foi feito, ficou equilibrado novamente, né? E isso, gente, olha que incrível. Isso fez com que eles vão passar mais 100 anos lá, e daqui a 100 anos vai ter jacaré, vai ter gente, vai ter animais. Exatamente. A sustentabilidade. Exatamente. Agora o que está se pensando é justamente fazer o quê? Fazer a pesca esportiva
e o birdwatching, né, que é a observação de pássaro. Pronto, aí une, aí fechou. E não tem extrativismo, Não tem, né? que é mais sustentável do que o manejo. Muito mais. E, né? e a renda fica na porque comunidade. você vê, a comunidade hoje do Lago do Cunhã, ela já tem os seus próprios produtos, eles fazem lá farinha, né? Tem alguns produtos retirados da mata que fazem doces, etc. Tem a parte da biojoias, artesanatos. Você imagina você tirar o atravessador enquanto o turista da pesca esportiva chega lá, direto. vai lá direto e compra. Você tá entendendo a diferença das coisas? Como que você transforma a vida de uma comunidade de uma maneira simples e é uma maneira tão lógica que na nossa cabeça parece. Por que isso não tá em prática, né? Porque o cara prefere ir para os Estados Unidos. É, Prefere ir lá na Disney. E por quê? O que falta? Falta o quê? Às vezes falta um pouco mais de vontade política. É por isso que eu falo que a gente, ao invés de ficar levantando bandeira, isso e aquilo, a gente às vezes tem que escolher pessoas inteligentes, que têm projetos bons para poder ver isso aí. Né? Porque você vê, qual que é o empecilho hoje? O empecilho lá que é uma reserva extrativista e tal, que não é permitido a pesca, entrar pessoas diferentes. Não, então como que a gente muda isso? A gente precisa mudar isso assim, 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 assim. Então vamos mudar, gente. ICMBio. Né? Vamos levar isso. Então assim, por que eu falo isso? Porque é uma área que pode ser fiscalizada pela própria população. Por quê? Porque elas vão ser as maiores interessadas na preservação, na conservação e na limpeza do ambiente. Isso é ponto final. Então, assim, é um trabalho a menos, uma região a menos que o governo precisaria estar lá com uma fiscalização constante. Poderia direcionar essa equipe para estar em outros lugares. E benefícios. Ia diminuindo a quantidade eu não sei o nome desses programas sociais. Porque a população não vai precisar mais, que ela já é autossuficiente. E falo para você, cara, a população da Amazônia, a população assim ribeirinha, cara, é uma população trabalhadora, sabe? Eu falo para vocês, eles ficariam muito mais orgulhosos em receber algo financeiro do seu próprio oportunidade de trabalho. Por quê? Porque assim, você traz ali um comércio, você traz ali um serviço para eles estarem executando e assim, e trazem também junto a dignidade de você então, gerar assim, o seu sustento. Com certeza absoluta, eu tenho certeza mesmo que eles estariam muito mais orgulhosos do que recebendo ajuda de programas sociais, sabe? E eu acho que é isso que faz com que o Brasil ele se desenvolva de uma maneira geral. Porque daí você já traz essa cultura para os seus descendentes, né? Para os descendentes dele, ó. Nossa cultura é essa, nossa cultura é de empreendedorismo, a nossa cultura é de preservação de meio ambiente, a nossa cultura é de pessoas que atendem bem o turismo. Você vai no Nordeste hoje, cara, que é um dos lugares que eu já fui viajar de férias. E já me hospedei, já comi em barraquinhas de beira de estrada. Cara, você vê que aquelas pessoas ali, elas têm uma como é que eu falo? Um dom nato de atender as pessoas, de ser cordiais com as pessoas. Então, assim, você vê que ali no Nordeste as pessoas elas são empreendedoras naturalmente, são artistas naturalmente. Você vê aqueles artistas de rua pintando as coisas e tal, na hora ali, você fala, cara, como que um país desse com gente tão bem qualificada não deslancha para não precisar não prospera, né? Para não precisar desse tipo de programa. Mas parece que é algo assim que falta ações que permitam que essas pessoas prosperem, desenvolvam, ampliem, sabe? Tudo aquilo que ela faz. É claro que a gente entende que existem nichos locais, né, que são feitos dessa forma, que a pessoa consegue vender o seu artesanato ou levar o turista para comer ali aquela comida típica, mas a gente vê que isso são nichos. Não é algo assim amplamente para qualquer pessoa que fala, eu vou fazer isso. Enfim. A gente começou falando de pesca, hoje a gente está em outra. Mas a gente tem que ir alertando todo mundo. A acessibilidade que você traz pro programa, porque é o seguinte, galera, todo mundo que conhece o Guedes, que segue o Guedes, que tá ali acompanhando, você vê que é um baita de um pescador, é um baita de um capitão natureza, ele adora a natureza, ele adora mostrar, ele adora ver e estar em harmonia com a natureza. Então isso você já vê isso nos vídeos dele, mas agora é uma oportunidade dele falar de uma forma um pouco diferente do que ele costuma interagir com vocês. Então, quando você pega o Guedes e ele fala, abre o coração para algumas questões que ele mesmo, às vezes, não tem a oportunidade, não é vontade, é a oportunidade de falar
nos programas dele, nos vídeos dele, porque não é esse perfil. Mas o podcast esse é o perfil. É você falar o que você quiser, você falar o que você tem certeza que vai fazer diferença na cabeça de todo mundo tá ouvindo. Sabe? Ele colocar essa reflexão para que você faça e fale, cara, é verdade. Pô, vou chamar minha família, eu vou mudar. Aquela viagem minha lá para Portugal, eu vou conhecer a Amazônia. Eu vou lá para Porto Velho. Manda mensagem. Guedes, ó, tô indo para Porto Velho, me indica um hotel, me indica uma pousada, como é que funciona? Ó, eu não sou muito fã de pesca, mas eu gosto de natureza, para onde que eu vou? Eu lembro de uma cena, até de uma pessoa que tu conhece, o Ivo da Hidro. Você conhece o Ivo? Fantástico. O Ivo, o dono da Hidro 2 Eco. O Ivo, ele já viajou o mundo praticamente fazendo rafting. Ele caiaque. Ele curte. Ele o caiaque curte. vira. Caiaque vira e tal. ele gosta disso. E quando a gente foi pescar na Pousada Piraçu, nós subimos até de caiaque até o Rio Paxiúba. Chegamos num lugar que chama Cachoeira do Buriti. O Ivo parou assim e falou, cara, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. É o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida, cara. E um cara que viajou o mundo inteiro. Então, assim, quando tu escuta isso de alguém, você fala, cara, como que nosso Brasil ainda tem muito pra mostrar pra esse pessoal, né, cara? O cara que já é experiente então. fica surpreso. Sim, e assim, eu me surpreendo, gente. Assim, não falo isso com toda a humildade do mundo. Eu conheço muita coisa, eu já estive na Austrália, já mergulhei na barreira de corais, já subi um monte de geleira na Nova Zelândia. Eu já morei fora do país, estive em Noruega, Dinamarca, Suécia, já pesquei em muitos lugares diferentes, já viajei muito. Mas igual o Brasil, cara, igual as coisas que eu vejo, cara, não tem como você mensurar, assim, o que você escuta, o que você vê, o que você sente de cheiro e a sensação que tu tem. O Brasil é muito forte nisso, em tudo. Em tudo. Então, assim, é legal e tal, né? Às vezes a gente ir lá, tirar uma foto lá sei lá, que nem na Aurora Boreal, lá na Noruega, que é bonito. Mas não tem comparação, cara, tu tá na Amazônia. Não tem comparação, Fantástico, tu tá né, no cara? Pantanal, em lugares do Pantanal. Não tem comparação, não tem, gente. Não tem. A energia ali, eu acho que Deus, quando fez o Brasil, cara, acho que ele demorou um pouco mais do que nos outros lugares, porque não é possível o detalhe de coisas incríveis que a gente tem no nosso país, né? Então, É muito incrível, né? vale a pena. Ó, eu tive agora lá na Serra da Mesa, né? Não preciso falar nem muito longe, cara. Que lugar lindo, cara. Aquele pôr do sol, aquela água azul, aquela água cristalina, aquelas montanhas que cercavam aquele lugar, os animais que a gente conseguiu ver, os peixes, enfim. Eu Muito acho que top, é muito né? top, cara. É diferente. O Brasil é maravilhoso, cara. É diferente. É apaixonante. Diferente. Ó, então, galera, ó, muito obrigado, infelizmente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vocês viram? Então, assim, é uma versão diferente do Guedes. Eu nem acredito que eu não tive que contar a história que a onça me atacou, que a piranha me mordeu, os dias que eu tive que me costurar. Hoje foi um dia tranquilo. Hoje foi massa. Eu nem voltei nesse assunto. Uma hora a gente conta isso. Nós nem colocamos o Titão na confusão. Não, tá top. Ó, então, assim, isso é bacana, porque tem conteúdo, tem história, tem muito ainda pra gente falar nos podcasts, então a gente vai falar também nos podcasts. Eu achei que é emblemático você estar em Brasília, igual o Guedes está aqui, a gente tá fora do estúdio, a gente tá num lugar aberto, em frente ao lago. Lugar lindo, cara, melhor de qualquer estúdio do planeta. E eu achei, assim, a gente falar sobre um pouco mais, abrir o coração e falar sobre mais temas sensíveis, onde todos merecem a oportunidade de refletir, de ouvir a opinião do Guedes sobre isso. Então, assim, eu espero que vocês consigam parar um pouquinho do seu dia para pensar, para rever algumas coisas, ler um pouco mais, estuda um pouco mais, pegue outras opiniões também, não significa que o Guedes tem essa experiência incrível, não, que ele assim, sabe tudo, mas... Não, e assim, cara, tudo é um aprendizado para nós, né? Qualquer conversa, qualquer bate-papo, tudo que a gente escuta, né? E eu tenho convivido, para vocês terem uma ideia, com a população ribeirinha, índios, e muito, 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 muito intensamente. E eu tenho aprendido toda vez, cara, e muito. Né? Então, assim, com toda humildade mesmo, a gente tem aprendido muito mais do que a gente tem ensinado. Eu acho que isso para nós é muito mais relevante.
Sim, sim. O que a gente consegue absorver das informações que as pessoas passam pra gente. Mas você expressar a sua opinião também é muito importante, desde que você não seja um papagaio, né? Você não repita a opinião de outra pessoa, mas sim que você use ela para você formar a sua opinião. Mesmo que você concorde e tudo, beleza, legal. Mas o importante é a sua opinião, que é o que a gente quer promover aqui, esse desenvolvimento. A gente fala muito de educação, de cultura. Aqui é uma forma de, bem limitada, lógico, porque os temas são específicos e direcionados, mas é uma forma de você ter a oportunidade de formar conceitos sobre tema de natureza, sobre tema de turismo e, sobretudo, sobre tema de pesca. Né? A gente não falou sobre abate, não abate, sobre homologações, medições, pesos, nós não falamos sobre navegações, nós não falamos sobre uma série de assuntos que o Guedes tem total know-how e conhecimento para a gente desenvolver horas e horas. Então fica esse gostinho de quero mais, então você continue aí ligadinho. Logo, logo estamos de volta. Estamos de volta, sim. E nós vamos falar sobre muito mais temas. Então, se o Guedes não fizer uma série, Anderson Guedes pode Ticuna Cast, você pode ter certeza, vai ser pelo menos umas 4 temporadas. Não é nem episódio, né? 4 temporadas. Tamo junto, irmão. Obrigado Irmão, pela muito obrigado, oportunidade, uma obrigado honra pelo estar aqui, espaço. te receber. Muito bom e parabéns pelo trabalho que tu faz, que com certeza acrescenta muito para a pesca esportiva, para o meio ambiente, acrescenta muito para a gente tocar também essa comunidade, eu digo essa comunidade política de novas pessoas com novas ideias. Muita coisa depende da gente estar mostrando, da gente estar dando opinião, mas muita coisa não depende da gente. Mas o que depende, eu tenho certeza que tu tá fazendo, nós estamos fazendo e vamos correr atrás. Obrigado, meu querido. Honra recebê-lo Valeu, tamo aqui. junto. E é muito legal quando você vê, é muito legal quando a gente interage, quando a gente conversa. Então, assim, eu gosto assim, dessa intensidade, porque como a gente tem pouca oportunidade, então a gente aumenta a intensidade. Aumenta um pouquinho. Então, galera, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo aqui com o Guedes e com vocês também. Tamo junto, gurizada. Até a próxima. Valeu.